Olá, boa noite. Foi aprovado no início da noite de hoje o projeto da cesárea da deputada Janaína Pascoal do PSL. O repórter Luciano Teixeira acompanhou a votação no plenário e tem as informações. O projeto foi aprovado na tarde desta quarta-feira por 58 votos a favor e 20 votos contra. O projeto permite que a cesárea eletiva aconteça a partir das 39 semanas e institui que o parto normal deve ser justificado pelo médico. O projeto determina ainda que as maternidades tenham placas avisando as parturientes, as grávidas, sobre o direito à cesariana. Durante toda a tarde, deputados discursaram contra e a favor o projeto 435 e, no final, a votação ele foi aprovado aqui no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Luciano Teixeira para o Jornal da Assembleia. Veja agora os nossos outros destaques. Secretário Estadual de Saúde ameaça fechar fábricas de remédio popular por causa de prejuízo. Executivo e Legislativo debatem violência contra a mulher na Assembleia. A abertura da exposição sobre a maior universidade paulista aqui na Lesp. O secretário de Saúde de São Paulo ameaça fechar as fábricas de remédio popular. A declaração de José Henrique Germán foi durante depoimento à CPI da FURP, quando afirmou que a FURP dá prejuízos. O secretário foi ouvido um dia depois de um ex-superintendente afirmar aos parlamentares que não havia controle sobre os gastos da instituição. Os deputados iniciaram a reunião com análise do requerimento de autoria da deputada Beth Saum do PT, que convoca representantes das empresas Ductor e Uniemp, citadas no depoimento do engenheiro responsável pela obra da fábrica da FURP em Américo Brasiliense, Ricardo Luiz Mafuz. Essas empresas gerenciavam as obras e contratos da Fundação para o Remédio Popular. O secretário da Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germán, não estava na secretaria durante a construção da fábrica da FURP em Américo Brasiliense, mas pelos números dos últimos anos, vê na fundação prejuízo. Numa situação de mercado que a FURP vive, é de difícil você conseguir reverter isso, porque o mercado vai em sentido contrário. Então hoje qualquer empresa consegue produzir num valor muito menor, num custo muito menor do que a FURP produz. Germán informou que a FURP passa por 2 consultorias para encontrar os erros e que, dependendo do quadro, pode fechar a fábrica. Se esses relatórios disserem que a situação é de prejuízo, então nós vamos parar de produzir. Se isso vai levar a um fechamento da FURP ou não, é um passo seguinte. E aí nós temos que considerar que existem 1.000 funcionários nas 2 fábricas, né? 800 aqui, 100 e tanto lá. E eles são funcionários públicos, têm estabilidade e têm que ser respeitados. O secretário também foi indagado sobre o motivo da Secretaria da Saúde pagar mais caro pelo remédio da FURP em comparação com o mercado. O custo de produção considera toda a estrutura que ela tem, que é enorme, todos os equipamentos que foram comprados, toda a estrutura de pessoal, que dentro da, se podemos chamar assim, de certa forma, é perdulária. Então, e a questão das licenças, né? São licenças antigas que a gente não pode renovar. Então, na hora que você trabalha desta maneira, o custo se eleva demais. O secretário José Henrique Germán se comprometeu a analisar o relatório final desta CPI e tomar providências. O presidente da CPI da FURP é o deputado Edmir Chedid, do Democratas. Nós devemos ter conhecimento tanto dessa empresa contratada de auditoria no início do mês que vem, e no final desse mês a sindicância feita pela FURP para apurar todos os problemas lá do pagamento do reequilíbrio econômico financeiro rapidamente, desvio de recurso, uma delação premiada que ex-funcionários, diretores da FURP, até um ex-secretário de Estado que já é falecido, pediram propina para Camargo Correia. Eles estão também fazendo as suas apurações lá e vão encaminhar para nós.
Dezenas de famílias de mulheres violentadas e membros do Ministério Público e do Judiciário formaram a maioria do público que lotou o auditório Teotônio Vilela aqui na Lesp na manhã desta quarta-feira. Isso para acompanhar o lançamento da Frente Parlamentar em combate à violência contra a mulher, ao feminicídio e aos relacionamentos abusivos. O evento debateu casos de agressões contra brasileiras e contou com a participação do secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Paulo Dimas Mascaretti. 76% das mulheres que sofrem violência dizem que o agressor era conhecido. 42% dos casos ocorrem em ambiente doméstico. E após sofrer a violência, mais da metade dessas mulheres não denuncia o agressor. A violência contra a mulher é um triste fenômeno que só aumenta no Brasil. Para você ter ideia, uma mulher é espancada a cada 3 minutos. A cada 2 horas, uma mulher sofre estupro. E 2 mulheres são mortas por dia. E isso é uma triste realidade que a gente precisa frear. E o intuito de tudo isso, de toda essa frente, toda essa mobilização, é a gente estudar, entender esse fenômeno e criar mecanismos para brecar tudo isso. Hoje o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Nos últimos 12 meses, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento. Com o objetivo de discutir políticas mais duras sobre este tema e com o apoio de 37 parlamentares, o deputado Márcio Nakashima, criador do projeto de lei que instituiu o Disque 180 para mulheres vítimas de agressão, lançou a Frente Parlamentar em combate à violência contra mulheres, feminicídio e relacionamentos abusivos. Nós já temos feito campanhas, temos ações importantes, o governo do estado está cuidando de fazer mais delegacias da mulher 24 horas, vamos apoiar e instalar o apoio do governo do estado, a Casa da Mulher Brasileira, temos a necessidade de ampliar a ação das ações da própria secretaria nos centros de apoio às vítimas, nos SICs, para fazer com que as mulheres possam também ser empreendedoras, as mulheres que sofrem violência e não têm naturalmente aí uma autonomia financeira. Então são muitas ações importantes, mas o mais importante é o que o deputado Márcio fez aqui com os demais deputados dessa frente. Presente na mesa diretora, dona Sônia Moura, mãe de Elisa Samúdio, fez um apelo para as autoridades pedindo a criação de políticas mais duras. Expressou sua revolta com a redução de pena do agressor de sua filha, o ex-goleiro Bruno, que está no regime semiaberto e sendo cotado para integrar o time de futebol Poços de Caldas, de Minas Gerais. Bruno saiu da prisão há cerca de 1 mês e vem mantendo uma vida discreta em Varginha, Minas Gerais. É triste, é muito triste. A mulher, a partir do momento que ela observa que ela é agredida, que ali vai acabar num feminicídio, vai acabar numa morte, é muito libertador para ela a partir do momento que ela consegue se pedir ajuda. Não é humilhante, é libertador. E o governo de São Paulo tem anunciado como sucesso um aplicativo de celular exclusivo de prevenção à violência contra a mulher. O SOS Mulher funciona como um botão de pânico. Em caso de ameaça, a polícia é acionada imediatamente. Os dados oficiais são de mais de 11.500 instalações do aplicativo, com 2.600 usuárias cadastradas. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o projeto do governo que extingue a Dessa, que é a empresa responsável pela administração das rodovias de São Paulo. Um dos primeiros projetos que foram colocados para votação na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira é de autoria do governo João Dória. O projeto que autoriza o Poder Executivo a extinguir a Dessa, empresa responsável pela administração das rodovias do estado de São Paulo, gerou discussão. O deputado Emílio de Souza, do PT, pediu que o item fosse retirado da pauta. O regimento da Casa, ele exige um tempo mínimo de direito dos deputados avaliarem um projeto. Por isso que nenhum projeto pode ser, vamos dizer, colocado na pauta das comissões com menos de 24 horas de antecedência. E esse projeto foi colocado com menos de 24 horas. Acho que é um projeto importante que diz respeito
ao interesse do povo paulista e merecia uma apreciação melhor. O presidente da comissão, deputado Mauro Bragato, do PSDB, argumentou. Disse que, como o projeto tramita na casa em caráter de urgência, ele não fere o regimento interno da Assembleia. A verdade é que estava dentro do regimento interno de que funciona a casa. Então isso não teve nenhum obstáculo, tanto é que ele aqueceu e nós continuamos a fazer a votação de 48 itens da pauta. Pois é, como o senhor disse, deputado, 48 itens na pauta, os projetos importantes também votados no dia de hoje. Qual é a avaliação que o senhor faz da reunião desta quarta? A reunião, como sempre, da Comissão de Constituição e Justiça, ela é positiva, porque é uma reunião bastante, digamos assim, que tem muito debate, muita divergência, mas busca sempre um consenso. O projeto foi aprovado com um único voto contrário, o do deputado Emílio de Souza. Na reunião desta quarta, eram 48 itens na pauta, um deles de autoria do deputado Douglas Garcia, do PSL. O projeto do parlamentar institui o Dia Estadual da Restauração das Liberdades Democráticas. A deputada Marina Elou, da Rede, relatora do projeto, apresentou um voto contrário, por causa da data escolhida, 31 de março. O projeto coloca o dia 31 de março como um dia de restauração, que restaura as liberdades democráticas, quando esse é o dia que aniversaria a ditadura militar, que tem um projeto de lei constitucional que cria a Comissão Nacional da Verdade, que já coloca esse período como um período de ditadura militar que desrespeitou os direitos humanos e as liberdades individuais. Então esse projeto ele contraria uma lei vigente no âmbito federal, ou seja, ele se torna inconstitucional e, para além disso, no mérito, ele também é bastante discutível ao ser uma provocação de um tema tão caro à história do país. Parlamentares da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento têm dificuldade em votações significativas. A repórter Caterina Schutte conta o porquê. Quando se fala em orçamento e finanças, as divergências começam pela definição sobre, afinal, o que são gastos e o que são investimentos, o que complica o embate natural entre opositores e apoiadores do governo. A comissão perde a oportunidade de ouvir técnicos, no caso do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, e mesmo pessoas que poderiam trazer elementos importantes para o debate na renúncia fiscal, nas questões que dizem respeito ao orçamento. É uma pena, a gente vai insistir, próxima reunião eles voltam para a pauta e nós vamos tentar convencer os deputados da importância que tem aprovar um projeto. Mesmo quando se obtém maioria para aprovação de um projeto, as discussões persistem, como foi o caso do projeto que institui a política de incentivo à literatura digital. O projeto de lei 914 de 2017, de autoria da deputada Marta Costa, do PSD, tem o objetivo de promover o incentivo à literatura digital através da produção e divulgação de informações sobre o tema. O PL foi aprovado, mas não por unanimidade. Eu vejo como uma questão, um futuro breve e longo, uma economia para o Estado, né? Tudo que envolve a inclusão digital e o incentivo à leitura digital é para nós tirarmos a leitura de papel. Então isso tem impacto no meio ambiente, tem impacto financeiro também, para você diminuir papel, né? Então eu fiz questão de defender esse projeto aqui, apesar dele ser aprovado na comissão, teve um voto contrário, então eu tentei de todas as formas convencer esse deputado que votou contrário ao projeto, de que é um bom projeto. Nem todos os temas geram controvérsias. 22 projetos de lei de baixo impacto financeiro para o Estado foram aprovados na reunião. E ainda o calendário das audiências públicas do orçamento para 2020. Hoje discutimos e aprovamos essas audiências. Eu acho que vai ser muito importante agora para a comissão, para que, através dessas audiências, possamos ouvir a população, os secretariados, os prefeitos, os vereadores, aqueles que diretamente vão sofrer, que sofrem o impacto administrativo, mas também vão sofrer agora o benefício com a audiência pública, através de nós mandarmos emendas da própria Comissão de Finanças, através do Orçamento do Estado, para essas audiências. O secretário estadual de Desenvolvimento Regional presta contas ao Legislativo. Marco Vignoli esteve reunido hoje com parlamentares da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais.
O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, abriu a reunião falando dos passivos encontrados da gestão anterior, no valor de 158 milhões de reais. Entendíamos que não tinham uma função importante para o estado de São Paulo e, fundamentalmente, avançamos com a conclusão desses projetos e novos projetos também para as prefeituras do estado de São Paulo em um modelo republicano por faixa habitacional e que possa investir em todo o estado de São Paulo e dar capilaridade para o governo. Durante a prestação, Vignoli destacou o trabalho de implantação dos novos programas de governo para o desenvolvimento de São Paulo. São eles: Sem Papel, Canal Direto, Parcerias Municipais e o programa Cidades Inteligentes. Levar esse municipalismo para o modelo 4.0. Então, São Paulo sem papel, menos burocracia, menos custeio, mais agilidade e possibilidades de tecnologia inseridas na gestão pública. Um dos destaques da prestação ficou por conta dos PDUIs, um plano de desenvolvimento para diminuir a desigualdade e melhorar a condição de vida da população. O deputado Jorge do Carmo levantou o problema dos funcionários da Implaza. A empresa de planejamento paulista e metropolitano foi extinta em maio deste ano e perguntou ao secretário sobre o destino dessas pessoas. Os funcionários não sabem, não tem clareza, ele disse que vão ser absorvidos, tem um plano de demissão voluntária, e isso a gente ficou muito, obscuro. Eu acho que não foi legal, o secretário podia ter sido mais claro, porque os funcionários não têm uma perspectiva clara. O presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais, deputado Rafa Zimbaldi, falou dos investimentos do PDUI para a região metropolitana de Campinas. O plano vai ser votado em breve aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós temos o fundo, que é uma parceria entre os municípios e também o estado de São Paulo. Cada um contribui com uma cota à parte e aí, com a apresentação desses projetos, eles são aprovados de maneira regionalizada. Isso é importante porque você consegue pelo menos amenizar as problemáticas regionais, por exemplo, saúde, porque muitas vezes você pega uma sede da região metropolitana, ela acaba sendo frequentada pelos outros municípios, segurança pública, fazer essa integração entre os municípios, ou seja, são projetos importantes que as regiões metropolitanas, através do fundo, pode fazer o investimento em conjunto na região. A segunda edição do Jornal da Assembleia tem hoje a honra da presença de um dos símbolos da luta pela democracia e transparência. O ex-senador Pedro Simão, do Rio Grande do Sul, veio à Assembleia para uma visita e nos ajuda a entender o panorama confuso da política brasileira. Seja muito bem-vindo, doutor Pedro. A última vez que o senhor participou da política ativamente como candidato foi nas eleições de 2014, não é isso? A eleição de 2014, eu já tinha me despedido do Congresso. E nós lançamos o candidato. Nós lançamos o candidato do PSB, que era o governador de Pernambuco. A Marina era a nossa candidata a vice-presidente. E o Sartori é governador. E o Beto, que era um deputado do Partido Socialista, candidato ao Senado. Quando morreu o nosso candidato a presidente, o governador de Pernambuco, aí deu um drama. E aí a Marina foi candidata, subiu para a presidência. E na hora de escolher quem era o candidato à vice-presidência, o Beto saiu do Senado e foi para a presidência. Então faltava um mês, um pouco mais de um mês para a eleição, e eu fui para tapar um buraco. Quer dizer, tinha que apresentar um nome, ninguém queria naquela altura, não tinha, mas então eu fui, mas... Foi o nome de chapa? Foi o nome de chapa, não teve nenhuma... De lá para cá eu tenho participado da política como estou aqui agora, falando para estudantes, para jovens, debatendo com a sociedade brasileira. Na TV e através de palestras, inclusive também hoje o senhor dá palestras do Brasil inteiro. Palestra e conferências pelo Brasil inteiro. Como eu não cobro, todo mundo está me convidando. Então a agenda é cheia. É verdade. Doutor Pedro, e como é que o senhor avalia hoje essa conjuntura política que o Brasil está vivendo, de uma polarização em extrema esquerda e extrema direita, avaliando de fora, o senhor que passou só no Senado 32 anos, como senador do Rio Grande do Sul, avaliando agora de forma a política, como é que o senhor vê essa conjuntura política que o país vive hoje? Eu vivi 64 anos de política. Comecei criança, de 15 anos,
todas as crises do Brasil, de 54, com o suicídio de Getúlio Vargas, em 64, com a derrubada do Jango, os 20 e tantos anos de ditadura militar, a eleição do Collor, a Constituinte, a eleição do Lula, o Itamar, e agora essa hora que nós estamos vivendo. Eu digo com toda sinceridade, ocasiões importantes, uma mais importante, mais difícil do que a outra, mas eu acho que o Brasil está vivendo um momento mais significativo da sua história. Nós estamos vivendo um momento onde a sociedade, em primeiro lugar, ela está participando como nunca. As redes sociais estão aí, o povo, os jovens, os intelectuais, os estudantes estão indo para a rua, estão debatendo. As redes sociais têm mais força que as grandes empresas, de Globo, etc. e tal. Elementos que a gente não via em outras conjunturas, nunca, né, do nunca país. Tinha acontecido o que está acontecendo hoje. Agora, nós vivemos um instante que é fundamental. A Operação Lava Jato tem que chegar às suas conclusões. É muito importante porque, pela primeira vez, existe uma análise da ética da sociedade brasileira. Está havendo um sistema que funcionou, está funcionando, mas nós temos que chegar ao finalmente. Qual é o finalmente? Quem é absolvido, seja absolvido, quem é condenado, seja condenado. E hoje, com a decisão do Supremo, muito importante, condenado em segunda instância vai para a cadeia? Essa decisão está acontecendo, isso que está aí. Hoje tem ex-presidente na cadeia, ex-presidente da Câmara na cadeia, grandes empresários na cadeia, deputados na cadeia, militares na cadeia, líderes. Quem tem que ir para a cadeia está indo para a cadeia. O importante é que esse processo chegue ao seu final. Há uma movimentação no sentido de impedir isso. De esfriar, se for possível, até de esvaziar a Operação Lava Jato. É um absurdo. Pode ter cometido erros que se corrigem. Vai querer anular aquela decisão de ir para a cadeia em segundo turno e voltar atrás, voltar ao que era antigamente, só vai para a cadeia condenado de última instância, resultado, ninguém vai para a cadeia. Inclusive, juízes do STF irem para a cadeia, sufocados. Segundo, o Congresso realmente, é importante o presidente da Câmara dos Deputados, a atuação que ele está tendo, não no processo, no projeto anticorrupção, que aí meio que está parado lá. Mas no resto, no que aconteceu com a reforma da Previdência, foi muita competência. O que está acontecendo agora no formato da reforma dos impostos do Brasil, a reforma cambial, onde se vê que está havendo um movimento, e vai sair. Já está um outro movimento com relação à reforma política, do sentido de debater essa conjuntura que está vivendo aí, União, Estado, Município, essa anarquia que nós estamos vivendo. A reforma política é urgente? É urgente. É urgente. É urgente no sentido de não precisa ser. Está na fila. Sim. Ela, para mim, pode ser. A da Previdência já foi, a tributária está saindo, a política está saindo, e a reforma de combate à corrupção pode até ser antes de essas anteriores. Mas está saindo. Então, a Assembleia, o Congresso está se movimentando, e eu felicito o presidente da Câmara. Esse debate que está acontecendo, e pela primeira vez, olha, os 32 anos que eu passei no Senado, os 64 anos que eu passei na política, nunca se fez reforma de coisa nenhuma. Nunca se conseguiu reformar coisa nenhuma. E como é que o senhor avalia essas negociações que foram feitas para a aprovação dessas reformas? Foram bem conduzidas, na opinião do senhor? Eu digo que sim. Houve um debate, houve uma discussão. Claro que é uma reforma que mexe com o direito. Quer dizer, hoje é uma situação que é difícil de analisar, mas, na verdade, a gente se aposentou com 40, 50 anos e hoje o cidadão vive 80 anos. Agora, mexer com os direitos do cidadão, ele que trabalhou e que acha que deve se aposentar na idade prevista, de repente tem mais anos, isso mexe com o direito e é delicado isso. Acaba ficando polêmico, né? Mas tem que ser debatido. Sim. E foi encontrada uma solução. Como acho que a reforma tributária vai ser mais fácil. Eu quero ver a reforma tributária tributar os grandes bancos. Quer dizer, que tudo tem confusão no Brasil. Agora, o sistema bancário, os grandes bancos, são que é uma maravilha. Mas vai para lá. Por isso que eu acho que nós estamos vivendo essa situação importante. Agora, se cair a Lava Jato, se anular a condenação em segunda instância, voltar o senhor acredita que existe esse risco de cair a Lava Jato? Há movimento nesse sentido. Há movimento nesse sentido em todos os partidos. Em todos os partidos. Não é só o PT, não é todos os partidos. Gente que está sendo processado, que tem medo de ser processado, que tem medo de ir para a cadeia. Se cair a Lava Jato, se voltar, só vai para a cadeia condenado de última instância, eu falo com toda sinceridade.
eu não sei o que vai acontecer. Mas é algo mais grave do que a gente pode imaginar. Acho que a sociedade, os jovens, o povo que está indo para a rua, que está debatendo, não vai cruzar os braços assistir. Parar tudo, começar tudo de novo. A gente já está vendo com expectativa, lá está o ex-presidente da República, está na cadeia, lá está o ex-presidente da Câmara dos Deputados, está na cadeia, lá está o ex-governador, está na cadeia, lá o ex-ministro, está na cadeia, lá o Pinel, não sei o quê, está na cadeia, os grandes empresários, está na cadeia, por corrupção. De vez nós temos uma empreiteira brasileira, uma grande empreiteira, que ela é cadeia no Brasil por corrupção. No Peru, o ex-presidente da República se suicidou quando foi condenado a ir para a cadeia por causa da operação daqui. Então, eu acho que nós temos que estar atentos para essa coisa. Algo que se comenta. Acho que o Brasil está indo bem. Acho que essa situação que nós estamos vivendo, apesar das complicações do presidente, eu diria quais são as complicações, principalmente porque ele fala demais, ele podia falar um pouco menos, ele podia ser um pouco mais reservado. Mas, apesar disso, as coisas estão andando. E acho, com toda sinceridade, que se nós avançarmos nesse sinal, nós temos uma primavera na frente. Há que se defenda, doutor Pedro, defenda aí a militarização como uma forma de se colocar no trilho, nos eixos, né? Toda a conjuntura política do país. Como é que o senhor vê isso? Eu não entendi a sua pergunta. A questão da militarização. Qual é a militarização? Hoje? Essa volta dos militares, de uma certa forma, ao poder. A equipe de governo Sim, na equipe do próprio Bolsonaro, né, muitos militares, o próprio presidente. Eu achei, embora os nomes que se apresentavam, são todos nomes respeitáveis. Nenhum tem, uma coisa importante, nenhum teve compromisso com a ditadura, com os movimentos militares, mas todos têm uma história ligada à liberdade. Mas eram generais demais. A gente ficou na interrogação. Agora vamos fazer justiça. O que a gente achava que o Bolsonaro ia ficar fechadinho ali e eles atuando, na verdade o Bolsonaro até está falando demais e essa militarização não está acontecendo. Realmente não está acontecendo. Acho que o Bolsonaro tem o lado Seria positivo. uma ameaça à democracia? Essa militarização? Não, se houvesse, a gente até pensava o seguinte, o Bolsonaro está numa situação difícil, o vice está agradando. Acontece uma confusão com o Bolsonaro, assume o vice, os militares já estão lá, e nós vamos ter um regime militar que veio das urnas, porque o vice foi eleito pelo povo. Sim. Isso não é bom para nós. Por isso que eu digo que sacudir, o querer mudar, não é positivo. O positivo é nós termos as nossas linhas, termos a nossa independência, tomarmos a nossa posição, o cidadão foi eleito, ele que haja de acordo com a responsabilidade que tem, e a gente faz a oposição, critica, demonstra as coisas que devem ser demonstradas, mas vamos caminhar. Acho que... Estamos caminhando no rumo certo, na opinião do senhor? Apesar da confusão do presidente, essa confusão que ele armou com a Argentina é uma piada, né? Como é que o presidente vai dar uma declaração, eu vou apoiar o fulano de tal? Bom, até pode, porque o Beltrano, se for eleito, vai ser uma nova Venezuela, o Rio Grande do Sul vai se transformar num território para a invasão do pessoal lá de fora. Ele não foi feliz com a coisa. Então ele está se confundindo em falar demais. Mas eu acho que isso... O Brasil está passando pelas reformas que precisam. Acho que sim. Doutor Pedro, quero agradecer demais a presença do senhor aqui no Jornal da Assembleia, segunda edição. Então, uma boa noite. Obrigado. Foi aberta ao público hoje aqui na Assembleia a mostra Unesp, a Universidade de toda São Paulo. A abertura oficial foi acompanhada pelo presidente da Lesp, Cauê Macris, e teve a apresentação da Orquestra Universitária da Unesp. A exposição é uma mostra da atuação e da extensão da universidade criada em 1976. A Unesp figura entre as melhores universidades da América do Sul e também como uma das maiores. Tem unidades espalhadas por 24 cidades paulistas. Nas palavras do presidente da Assembleia, a instituição formada a partir da união de faculdade e institutos é um marco no estado.
Primeira universidade pública, pelo menos na minha gestão e dentro dos mandatos que eu tive aqui na Assembleia Legislativa, que resolve usar a sede do Poder Legislativo para uma exposição como essa, não só para mostrar o trabalho da Unesp, mas também para ajudar a divulgação para os 4 cantos do Estado. Afinal, o Legislativo representa os 645 municípios do Estado, os 45 milhões de paulistas estão representados nesta casa. O primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Enio Tato, do Partido dos Trabalhadores, falou do significado da escolha do Parlamento Paulista para abrir a mostra que deve percorrer todo o estado de São Paulo. É uma felicidade muito grande, quando foi proposto isso, surgiu essa ideia, imediatamente falei com o presidente da casa, com o segundo secretário, e nós abraçamos, e hoje a gente já começa com muito entusiasmo, com muita alegria, a gente já vê os resultados e espero que muita gente passe por aqui, para conhecer, para entender o que é o trabalho da Unesp e que depois se estenda pelo estado de São Paulo todo. A abertura da exposição contou com a apresentação da Orquestra Universitária da Unesp sob regência do maestro Diego Calderoni e supervisão do maestro Lutero Rodrigues. Durante 6 dias de exposição, unidades móveis da Unesp farão rodízio na área de estacionamento da sede do Legislativo Paulista, para prestação de serviços e atendimento ao público. Estarão envolvidas na iniciativa unidades móveis jurídicas de oftalmologia e de odontologia. Eu vejo que esse é o momento da Unesp mostrar aqui na Casa do Povo o que ela faz, o que ela tem contribuído, principalmente na perspectiva de buscar apoio dos legisladores, nesse momento que é um momento bastante delicado, onde nós estamos vivendo talvez uma das piores crises no seu financiamento. A exposição acontece de 12 a 23 de agosto de 2019, das 9 às 18, aqui na Assembleia Legislativa. Termina aqui a segunda edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá!